Doutora, a senhora falou sobre vacina e a senhora é infectologista da Unicamp, um dos principais centros de pesquisas do país, enfim. O que a gente pode falar em termos de cura em relação a esta doença? Estamos perto, estamos no meio do caminho, tudo ainda é muito longe, enfim, por sua experiência. Tá, veja, em relação à cura, os números mostram que a gente tem uma população, felizmente, a maior parte da população se curou, tá? O que a gente não consegue dizer ainda hoje é se essa população que curou, então que teve realmente comprovadamente coronavírus, né, a Covid-19, o que a gente ainda não sabe é se essas pessoas podem vir a ter novamente em 2021 com o vírus continuando circulando. Então, se a doença dá proteção prolongada, isso a gente não sabe, mas a cura acontece em mais de 80% das pessoas, felizmente. Tá? Em relação à vacina, nós temos ainda muita esperança, nós temos várias vacinas, né, que estão iniciando a fase 3. A fase 3, o que é? Eu vou usar essa vacina numa população maior, milhares de pessoas, e ver se realmente ela vai proteger contra a doença, se não vai aparecer nenhuma reação adversa grave, por quanto tempo essa proteção vai durar, se aquela dose é suficiente, ou se eu tenho que aumentar a dose ou diminuir a dose, tá? Então, nós temos várias vacinas neste ponto de fase 3 que a gente chama, né? Será para a nossa pandemia deste ano? Não, não será para a nossa pandemia deste ano. Talvez, né, para o hemisfério norte, tenha alguma vacina disponível em dezembro, novembro, alguma coisa assim que possa daí para eles, por que eu digo do hemisfério norte? Porque é quando começa o inverno novamente lá, como você bem pontuou, é quando tem maior risco da infecção mesmo, né? Então, para a gente, ainda no momento, não. Tem essas pessoas que podem se inscrever para serem voluntárias nessas pesquisas, né? No momento tem 3 vacinas, 2 e quase 3 vacinas em testes no Brasil, né? A da China, que o Emílio Ribas está como parceiro, a de Oxford, que tem a Unifesp como parceira e que vai abrir para outros centros, e uma que também deve começar a ser testada, que é até de aplicação nasal também, aqui que a Unicamp também está envolvida. Então, mas tudo isso ainda em teste, nada para a nossa pandemia aqui no Brasil neste ano. Doutora Raquel, para a gente finalizar, o mundo mudou, a gente tem que se conscientizar que depois desta pandemia a vida não poderá ser como era antes. Ou seja, o álcool em gel terá que ser uma realidade diária, uma compra de supermercado que a gente vai ter que fazer e ter sempre. Essa questão da máscara, como que vai ficar o nosso cotidiano pós-pandemia? Independentemente de ter vacina ou não, enfim, eu digo em relação aos nossos hábitos diários realmente. Olha, o que a gente percebe é que, mesmo agora, uma coisa que eu acho que é interessante observar, né? Nos países, até que são países que não têm esse grau de afetuosidade, vamos dizer assim, que nós latinos temos, mas você vê mesmo na China, agora na Europa reabrindo, na Inglaterra, que é aquele povo sempre mais sisudo, né? Paris, mas a necessidade da proximidade, né, é uma coisa que acho que faz parte, né, dos seres vivos até, e dos animais de uma forma geral, e mais ainda dos humanos. Então, a gente vê que mesmo lá a questão da aproximação, quer dizer, as pessoas, né, de máscara e tudo mais, faz falta, né, o estar pertinho um do outro. Então, vamos observar agora como se comporta, né? Mas nesse período, né, de inverno, de maior circulação de vírus respiratórios, e vamos ver como o corona vai se comportar em 2021 para o hemisfério norte, possivelmente sim, o distanciamento social, pelo menos nesta época do ano, será importante. Agora, não é só compra de supermercado, ele tem que estar na bolsa, né? Para a gente é que nem um batom, né? Eu tenho que ter o álcool gel na primavera, verão, outono e inverno, né? Sempre estar higienizando as mãos, tem que estar na minha mesa de trabalho, para os homens tem que dar um jeito, tem que estar no carro, tem que sair, tem que estar na mesa do trabalho, enfim, o álcool gel tem que estar na lancheira das crianças, né? Na lancheira não, na mochilinha,
Quer dizer, o álcool gel tem que ser nosso parceiro daqui para frente, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? E vamos ver agora como se comporta, porque eu acho que, assim, exigir, pelo menos de nós, né, latinos, um distanciamento maior, acho que isso a gente tem visto, né? Você viu a praia nos Estados Unidos como estava, você viu agora Rio de Janeiro, tudo bem, você tenta concentrar mais com a sua família, mas as pessoas acho que não conseguem ficar muito tempo, a não ser que a gente tenha novas catástrofes e daí que o isolamento seja uma exigência para sempre. Que eu espero que não, né? Eu espero que não. Espero que tudo passe. Doutora, eu falei que era a última pergunta, mas só mais uma. A senhora imaginava viver isso como médica, por estar na Unicamp, em contato com pesquisadores? Porque para a gente, um cidadão que não é desta área, foi algo assim muito assustador. Para vocês também foi? Vocês imaginavam que isso um dia podia acontecer? Ou seja, vivermos uma pandemia? Quer dizer, a gente até podia imaginar, mas como fazendo uma parte quase de uma retórica de, olha, teve uma epidemia, gripe suína, mas não que a gente tivesse na dimensão, né, e na proporção que foi, com a velocidade que foi, e com a catástrofe do número, né, de mortes e tudo, não. A gente também não esperava. Mesmo quando começou, né, lá na China, no primeiro momento, não, vai ficar, controlou lá, fez lockdown por 3 semanas, isso vai ficar, é mais uma que vai ficar lá, né, pela Ásia e pelo Oriente Médio, que nem foi como foi SARS-1 e MERS, né? Mas a gente não esperava que tivesse essa dimensão. E mesmo que a gente né, o Brasil, né, acho que em certo aspecto foi privilegiado, porque a gente teve 3 meses de observação do que estava acontecendo. Acho que mesmo com esse período de observação, e daí é com pesar que a gente vê que as autoridades, os gestores não se prepararam o suficiente, né, não prepararam seus estados, seus municípios para a catástrofe que já estava anunciada. Nós não seríamos diferente dos outros países do mundo, infelizmente. Né? A hora que já pegou, que teve a dimensão que teve, na Europa toda, então era muito claro que chegaria. A hora que já chegou na Europa, assim, não, teremos uma catástrofe no Brasil, isso já era claro para a gente. Agora, lá no começo, em janeiro, não, a gente não tinha essa dimensão de jeito nenhum. Foi uma triste surpresa para nós também.